Capítulo 16. Esforçando dia a dia. Uma árvore boa produz bons frutos, e uma árvore má produz maus frutos. Como entender essas palavras do Mestre se somos filhos de Deus à sua imagem e semelhança? Por que tanto sofrimento e equívocos? Cada um de nós tem o seu caminhar, a sua história, sua bagagem moral e a responsabilidade sobre seus atos e atitudes durante a vida, nesta e em todas as reencarnações. O nosso livre-arbítrio, por vezes, consente que tomemos decisões equivocadas, nos torna responsáveis e permite esse caminhar de crescimento, reparação, quitação de débitos e ajustes do nosso íntimo e com companheiros que nos acompanham em nossa trajetória, em nossa caminhada. Buscamos em nosso íntimo o novo homem, capaz de amar, perdoar e agir no bem. O amor está presente na contemplação das coisas feitas por Deus, como a natureza, a fauna, a flora, os rios e todos os exemplos naturais que temos no dia ou na noite. O perdão é aquele sentimento e ação verdadeira com o coração cheio de amor. Nosso irmão também está em processo semelhante na caminhada celestial, cada um em seu nível, e aqueles que estão ainda distantes do caminho e deste pensar cometem muitos erros e fazem sofrer a muitos outros. Mas o seu despertar irá acontecer no momento certo. Todos nós, sem exceção, seremos despertados e chamados para o crescimento na escola da vida, começando em nosso interior e com a mudança em nossa mente, pensamento, ideias e com resultado em nossas ações. Se a árvore é boa, dá bons frutos. Sabemos da bondade e perfeição de Deus. E se somos seus filhos, somos bons frutos. E sendo assim, podemos ser pessoas bondosas. Perfeitamente, mas lembrando, sem julgamentos, todos estamos em processo evolutivo. Uns já adiantados, pois entenderam e viveram este amor desde sempre. Outros despertaram e caminham mais devagar. Há os que estão acordando agora, e aqueles que ainda vivem sem o desabrochar divino em seu interior. Jesus Cristo veio à Terra para nos ensinar como viver o amor verdadeiro, o amor cristão, e o fez com toda a perfeição que lhe é peculiar. Curava os enfermos por onde passava, falava sobre o Evangelho para todos e semeava as palavras e os ensinamentos por onde andava, sem distinção. Curou cegos, perdoou pecadores, cuidou de cada um que necessitava e pediu perdão pelos nossos erros. Mostrou clara e diretamente o que é o amor. Nos tempos de hoje, sempre que pronunciamos o nome de Cristo, uma forte energia nos envolve, em momentos de dor, sofrimento, turbulência ou tristeza. Em momentos de dor, sofrimento, turbulência ou tristeza, o chamamos com fé e a verdade juntas, sentimos instantaneamente a sua presença. Nos momentos alegres e felizes, a sensação verdadeira também é sentida e somos tocados por ele. Nossa conquista diária, com esforço, trabalho, dedicação e disciplina, vai acontecendo, e vamos pouco a pouco entendendo os ensinos do Mestre e percebendo cada vez mais claro a sua grandeza, os seus feitos e suas lições, não como uma contemplação apenas exterior, mas como um modelo a ser seguido com nossos pensamentos e depois ações, sempre em sintonia com ele. Na prece sincera, vamos percebendo e sentindo a presença dele em nós, que nos fortalece e ilumina nossa mente para trabalharmos em nossas imperfeições e o crescimento moral e espiritual. O Cristo nos deu exemplos de perdão em todas as questões que vivemos, quando disse: atire a primeira pedra quem nunca pecou e perdoa até 70 vezes 7.
no amor por todos, no equilíbrio, na bondade, generosidade em todos os seus atos. A nossa luta interna, a nossa reforma íntima, é para que possamos resolver os problemas e dificuldades que nós mesmos criamos, reparar os nossos erros e conectarmos com Ele e com Deus. O Cristo em nós envolve-nos em uma energia divina, ilumina nosso caminho e em tudo que nos acontecer seremos fortes e confiantes, pois Ele está ao nosso lado. A alegria, o equilíbrio e a paz que tanto buscamos estão com o Cristo. E ao caminharmos junto dele, vamos sentir e agir com estes 3 sentimentos nobres. Com Jesus em nosso pensamento e em nosso coração, vamos trabalhando interiormente, errando cada vez menos, perdoando e amando cada vez mais. Vamos entendendo o que é o amor cristão, a fé que move montanhas, e com isso, os sentimentos inferiores como o ódio, a raiva, a maledicência, o egoísmo, ficam sem espaço e vão diminuindo até sumir. Vão crescendo o respeito pelo próximo e o amor fraterno. Vamos descobrindo a importância da caridade, principalmente a caridade na palavra que consola, que resgata, que direciona e que mostra quão Deus é maravilhoso. Permite que Jesus habite em teu coração. Deixa-o agir em tua mente e através de tuas mãos. Sente esse amor puro, verdadeiro, cristão em todos os momentos e em qualquer situação. Quando te sentires necessitado, olha e verás a mão dele estendida através de um irmão a te ajudar. E da mesma forma, tem sempre tuas mãos estendidas para a caridade com quem necessitar. Ele, o Cristo, mora em teu coração e habita em sua mente. Portanto, procura mantê-los limpos através da prece e do amor incondicional pelos irmãos, pela humanidade. Tem o pensamento sintonizado nele, e tuas ações serão no bem e para o bem. Suas palavras serão como as dele, e o novo homem, aquele que buscas há tanto tempo, será descoberto e revelado por Jesus Cristo que vive em ti. Bonito esse final, né? Jesus Cristo que vive em ti. E outra frase que lá no início que fala da prece sincera, né? É a chave para toda essa transformação. Gente, vendo aqui aquela frase, acho que é de Miguel Ângelo, quando vê aquela pedra bruta e vê aquela escultura bela, né? Ela diz assim, como que você... Eu só tirei o excesso. Olha como a espiritualidade trabalha na gente, olha como Jesus trabalha na gente. Olha que bênção. Perfeita. Olha, porque está dentro de nós. Tem um pensamento sintonizado nele e todas as ações serão no bem e para o bem. As ações no bem e para o bem. Suas palavras serão como as dele. Aí, de São Paulo apóstolo, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Olha que bênção. E o novo homem, aquele que buscas há tanto tempo, será descoberto, revelado por Jesus, que vive em ti. Ai, que bênção. Essa leitura é muito rica e muito bela. Ai, que bênção. É muito profundo, né? É uma coisa assim, impecável esse texto de Miramês. Ele fala que há tanto tempo, só que a gente tanto tempo é milhares, milhões de anos, é coisa profunda. Até essa concepção que eu estava vendo aí, que ele fala que nós somos responsáveis pelos nossos atos e atitudes. Isso aí vale para poucas pessoas como nós estamos aqui, entendeu? Porque ainda bilhões de seres acreditam que Deus perdoa, bilhões de seres não acreditam em nada, e assim vai indo, entendeu? E a gente aqui já tem essa concepção
que nós já somos, como ele fala aí, nós somos responsáveis pelos nossos atos e atitudes. Isso é muito forte também. Essa leitura é muito rica. Ô, Ismael, volta lá no início, no segundo parágrafo. Eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção. Aí, sobe. Aí. Buscamos em nosso íntimo um novo homem, capaz de amar, perdoar e agir no bem. O amor está presente na contemplação das coisas feitas por Deus, como a natureza, a fauna, a flora, os rios e todos os exemplos naturais que temos em nosso dia a dia ou noite. Olha que bênção. E quando eu estava lendo o texto, eu pensei no personagem Paulo. Interessante que o Rômulo até citou ele também, porque se esforçando dia a dia. E Paulo, para mim, ele foi um exemplo muito grande. É interessante que no cristianismo, aliás, em qualquer caminho espiritual, sempre tem aquelas pessoas que se apresentam como grandes exemplos de processos internos de mudança. E Paulo foi um desses, né, que tinha uma força tremenda. E foi né, no começo, como Saulo, começou a utilizar em algo que ele acreditava. Ele realmente acreditava na que o judaísmo, em toda aquela estrutura institucional do judaísmo, e quando Cristo se apresenta a ele já pergunta, né, o que queres que eu faça, Pai? É algo que ele já se coloca ao trabalho, e ali tem todo um trabalho de reconstrução dia a dia, no momento em que ele sai de um caminho e entra em um completamente diferente, no livro Paulo e Estevão, que é um livro lindo, lindo demais. O Paulo, depois dessa visão que ele tem na estrada de Damasco, ele vai para o deserto e fica 3 anos ali, estudando o material que o, o mentor dele, ainda ali como fariseu, que é o Gamaliel, deu para ele uns papiros, e ele ficou só na tecelagem, se preparando para a missão dele. E durante todo o trabalho, era esse esforçando dia a dia, porque vinham novas dificuldades, e a história dele é impressionante, porque ele era, batiam nele, ele era preso, e ele entrava assim aquele amor, aquela energia de formar novos núcleos. Então, esse esforçar dia a dia, me lembrei muito de Paulo, nesse trabalho de uma vida toda dedicada a um ideal. Então, foi bem a figura que me veio, sabe? Vem aqui uma coisa, falando de Paulo. Eu acho que um dos grandes desafios no início dessa caminhada de Paulo foi acreditarem nele, né? Porque ele era o perseguidor, né? Então, como é que agora ele queria se juntar àqueles que ele estava perseguindo? Só através do mundo maior, gente. Né? Porque ele, aos poucos ele foi... Agora, quem recebeu ele primeiro, quando ele ficou cego? Ismael. Foi, se eu não me engano, foi o Ananias. Hein? Ananias, me lembrei não, o nome. Não, Ananias, não. Não foi? Ou foi Zacarias ou Ananias? Zacarias? Acho que é Zacarias. Eu acho que foi Ananias, hein? Ananias. Bom, não importa. Aqui agora, o que acontece? Ele recebe na mensagem espiritual, quando na estrada de Damasco, ele vê aquela luz, que ele vê o Cristo, né? Ele já recebe para onde ele tem que ir. E lá do outro lado, Ananias, Zacarias, não lembro quem foi, já sabia que tinha que receber ele. Isso só é possível através do mundo espiritual, gente.
Porque como é que ele ia receber, como é que os cordeiros do Cristo iam receber o leão? Né? Que perseguia. Então, a gente tem que sentir, nessa leitura, e traz muito isso, né? Para a gente sentir esse mundo espiritual em nós, para a gente sentir o Cristo em nós. E essa mudança radical, essa virada de chave de Paulo, ela se dá o tempo todo em nós. E eu gosto daquele do Lai Ribeiro, que ele fala, se você não sabe nadar, né? Pega uma pessoa e joga na piscina e põe o tubarão junto. Quero ver que você não nada, né? Mas não precisa acontecer isso com a gente. Nessas leituras diárias, nesses momentos, nessa oportunidade de compartilhar esse conhecimento. E isso é reforma íntima que a gente vai fazendo, né? E a espiritualidade nos guiando. Diga, Neuza. Não, eu tô rindo quando você falou do tubarão aí, mas são tantos tubarões que aparecem, né, que faz a pessoa... É isso mesmo, essa analogia aí foi ótima. Eu pesquisei aqui, é o Ananias mesmo. O Ananias? Foi o Ananias. Também não lembrava, não. Ô, Silvio, só você mesmo que você vai fazer essas pesquisas tão rápido, viu? Depois tem uma pesquisa para te cumprir. É que o Jair me pediu e eu não estou achando. Dentro de cada criminoso tem um santo acorrentado e dentro de cada santo tem um criminoso enjaulado. Eu não lembro quem escreveu e eu procuro e não consigo achar. Mas, gente, que leitura importante. E esse aí, busquemos em nosso íntimo. Eu sou muito bruto, viu, gente? Às vezes vocês me veem aqui e me acham que é mansita, eu sou muito rebelde. Vocês são muito importantes para mim. Vocês são a base da minha reforma íntima. Porque Deus dá instrumento para a gente. E vocês são o instrumento de Deus em minha vida. Então, busquemos em nosso íntimo um novo homem, capaz de amar. Esse é o homem que eu quero ser. Capaz de amar, perdoar e agir no bem. Mas esse é o homem que todo mundo quer ser. Eu também quero ser. Até aí tu não disse novidade nenhuma. Nós estamos aqui buscando, né? E que bom que a gente tem um ou outro, né? Não estamos sós. Diga, Fernanda. Ô, Rômulo, a nossa presença aqui e o fato da gente estar buscando já é um passo enorme, enorme. A gente não tem noção. Anteontem eu estava com a Diva, eu passei o final de semana, a gente passou festejando na casa dela, muitas festas. Enfim, e a gente conversando sobre isso, o ritmo, né, e o tempo de cada um, do despertar, né? Como que a gente tem que ter paciência com o outro quando a gente já dá um pouquinho de salto. E se a gente dá um pouquinho de salto, o mínimo que seja, sobe um degrau, aí que a gente tem que tomar consciência que a paciência tem que vir junto, né? Porque às vezes a gente não entende, a gente fala, gente, a pessoa não se toca, a pessoa não percebe, ela não muda essa atitude nunca, ela não faz... Mas é aquilo que falou aí no texto, no começo, a gente tem que respeitar o tempo de cada pessoa, né? Cada um tem o seu despertar. E só o fato da gente estar desperto para alguma coisa, eu acho que já faz toda a diferença, sabe? Eu acredito. Não é que a gente é perfeito, a gente quer chegar lá, né? Mas a gente está no caminho. Isso já é bacana demais. É assim que eu penso. É isso mesmo. E lembrar da pedra bruta, né? Que dentro de nós tem um homem bom, né? Não é? E o mal, né? O bonzinho e o malzinho. Meu tio costumava falar. Deixa ele lá no cantinho quieto, dormindo. A gente tem um anjinho e um diabinho dentro da gente, né? Que fica ali falando. Um cutucando a gente de um lado, outro do outro, né? A gente tem que ter cuidado. Sim. Alerta. E essa coisa que ele fala aqui, buscar capaz de amar, perdoar e agir no bem, por exemplo, você pode ter um exemplo do dia de ontem, que foi o Dia dos Pais, né? Então, eu tenho a graça e a bênção de ter uma mediunidade assim, muito, assim, não é boa, uma mediunidade mediana, né? Então, quer dizer,
No sábado, no lugar que eu frequento, a gente entra 3 horas e eu saio às 20 horas. Entro às 15 e só saio às 20. E aí, eu estava fazendo um trabalho de meditação, mentalização, meu pai vinha contar. Eu me esqueci que o Dia dos Pais era no domingo. Aí, meu pai vinha com tanta força, me envia a imagem dele, e aí orando, mentalizando, eu também nem tinha me esquecido, entendeu? E aí, o que acontece? Na mesa, botei o nome deles, que fiz bilhete para ele, e aquela imagem, aquela confusão toda. No final, que eu vim saber que era o Dia dos Pais, ou seja, nisso também, esse intercâmbio acontece, é direto, como Paulo de Tarso tinha também, entendeu? Toda a inspiração. Só que ele tinha inspiração, tinha contato com Cristo, né? Então, quer dizer, a gente já tem com nossos... Aí me lembrei de Ismael, do pai dele, entendeu? E nossos pais, né? Desce a terra para nos visitar, entendeu? Trocar carinho, trocar informação, nos ver. Fica com aquela idade, como é que tá fulano? Como é que tá ciclano? Como é que tá meu filho tal? Ele vem aqui ver a gente. Nós temos essa graça, essa bênção, essa compreensão também, né? É isso. Benção. E nessa questão ainda do Paulo, quando coloca nesse esforçando dia a dia, e nessa conversa que a gente estava falando sobre aonde que a gente quer chegar, eu, ainda continuando o encontro dele na estrada de Damasco, e aí ele fala, né, ele tem a visão, aí fala, Senhor, o que queres que eu faça? Jesus fala, né, Saulo, por que me persegues? Aí ele tem aquela visão, aí ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? Aí, olha o que Jesus fala, né? Que se Jesus falasse assim, quero que você seja o apóstolo, você vai passar pelas dificuldades, você vai ser acorrentado, preso, vai passar por todas as dificuldades. Não, ele só fala assim, vá até Damasco. Olha, é o quê? É a mensagem do dia. E o Jesus, ele coloca bem isso, que é, a cada dia tem a sua preocupação, e a gente conseguir viver bem e cumprir as obrigações, não as obrigações, a busca espiritual no nosso contexto do dia. Então ele vai para Damasco, e realmente Ananias já tinha recebido mediunicamente que estaria ali indo o Saulo, e ele acolhe, tem todo o trabalho, e aí vai sendo, cada dia vai vindo as novas revelações de qual é o trabalho e a missão do Saulo, né, que depois ele se torna Paulo. Então, é aquela sabedoria. O que queres que eu faça? Vá para Damasco. É só o que precisa agora. É isso. Depois vão vir mais. Gláucia? Você ia falar alguma coisa? Não, você falou que ele era Paulo, depois Saulo? Não. Paulo, depois Paulo. Tá. É Saulo. O nome de Paulo é Saulo. É que eu que confundi aqui. É Saulo, eu acho. O que eu achei, já que vocês estão falando de Paulo aí, o que eu achei interessante nesse livro aí foi quando, e ainda até hoje tem disso, tem pessoas que transferem o poder de cura a certos objetos, porque ele estava em uma ilha, se eu não me engano, e tinha um rei daquela ilha que estava doente, então tinha um médico que cuidava desse rei, e aí o que acontece? Paulo curou. Aí ele pensou que ele tivesse algum pergaminho, algum patuá, entendeu? Que curasse, e disse que ia dar não sei quantos por esse patuá para ele curar. E até hoje ainda nós temos gente com essa filosofia. É uma coisa interessante. Benção. Benção. Eu acho que mais alguém quer contribuir a algo no esforçando o dia a dia. Isso aí que você acabou de falar, dia a dia, aquilo que você falou, caminho de Damasco, né? Todo dia é uma meta. Não adianta querer eu vou querer fazer isso, fazer aquilo, não, no dia a dia. Eu agora estou aqui, minha mãe me chamou para vir para cá, para ficar cuidando do cachorro, que ela foi no médico. Então, quer dizer, meu dia agora é esse, meu bem é esse.
Saindo daqui, o que tiver que fazer é que eu estou sempre com o coração aberto, sempre preparado para o que vier para o bem, entendeu? E nunca negar fazer o bem. Então a gente vai levando. Que benção. Eu tenho me observado. Posso falar? Pode falar, Zé. Eu tenho me observado impaciente quando algumas pessoas vêm falar de coisas que fazem parte do meu aprendizado, como, tipo, querer me ensinar alguma coisa que já faz parte, sabe? E aí eu fico pensando como é que eu sou em relação a esses aprendizados que a gente tem aqui e outros, né? Que a gente acredita, a gente confia, a gente vivencia tantas curas, né? E isso está sendo mais forte nos últimos tempos aqui nesse grupo para mim. Como é que eu vivencio essas sabedorias? Vou dizer sabedorias, sim, que foram entregues, né? Que são entregues diariamente para a gente. E como é que eu levo isso para o mundo também, sabe? Porque já que quando as pessoas trazem alguma coisa que já faz parte da minha experiência, da minha vivência, e me traz um pouco de chateação com a quase desejo de doutrinação, ou de dizer, olha, isso, faça assim, porque é assim, assim, assado. Como é que é isso no mundo, sabe? Então, eu vejo que, por um lado, tem uma arrogância da minha parte, pode ser, uma impaciência, mas, ao mesmo tempo, uma reflexão maior, sabe? Eu gostaria de compartilhar aqui para a gente refletir um pouco e vocês me trazerem também um pouco de luz, se tiver tempo ainda. Eu lembrei daquela frase, André, quando eu falo, não sei bem como é a frase, mas fala, quando eu falo do outro, eu falo mais de mim do que do outro. Sim, por isso que eu trago isso para Quando você reflexão, fala né? isso, e aí eu lembrei de uma outra coisa que o Rômulo até ri, porque eu falo assim, quando a pessoa chega e fala assim, você emagreceu. Aí eu falo, emagreci mesmo. Aí chega o outro e fala, você engordou. Eu falo, engordei mesmo. É assim, o que que o outro lança, o que que provoca em mim? Quando eu não tô mais nessa sintonia, aí eu tô livre. É Uhum. isso.